A paz do vosso Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Hoje vamos dar continuidade da mensagem de Deus em Gênesis capítulo 16, a parte 6. Vamos falar de uma pessoa aqui com o nome de Saraia. O capítulo 16 do livro de Gênesis fala: Ora, Saraia, esposa de Abraão, não lhes gerava filho, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sara disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, suplico-te. Então a minha serva pode ser que eu possa obter filho por ela. Abraão, ouvindo a voz de Sara, egípcia, depois ouviu a voz de Sara, a esposa de Abraão, tomou Agar e a sua serva egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, deu por uma mulher o seu marido. E ele entrou em Agar e ele concebeu, vendo que ela que tinha concebido, a sua senhora, foi desprezada aos seus olhos. Sara disse a Abraão: meu erro seja sobre ti, e eu dei a minha serva entre os teus seios. Quanto ela viu que havia concebido, foi desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Meus amados, preste atenção o que eu vou falar agora. Aqui a gente vê um relato muito sério, aqui no livro de Gênesis capítulo 16. Preste atenção, muitas das vezes nós estamos caminhando na presença de Deus, e nessa caminhar nós vai se tornando presa fácil. A gente se torna presa fácil. Por que se tornamos presa fácil? Preste atenção. Aqui Abraão já está com a idade avançada de 86 anos de idade. Deus fez uma promessa para ele lá na Ur dos Caldeus. Pediu para que ele venha sair, que ele vai ser bendito. Deus falou para ele que vai dar um filho para ele. Só que tempos vai passando e muitas das vezes nós esquecemos da promessa de Deus. Nós esquecemos da promessa. Esse capítulo 16 do livro de Gênesis me chama muito a atenção. Por que me chama muita atenção? Lembra de Agar, a escrava egípcia, que é amiga de Sara, que sempre Deus usava essa serva egípcia com o nome de Agar. Presta atenção, quando o faraó chamava Sara, automaticamente a serva interferia. Falava ao faraó que Sara estava doente, estava com dor de cabeça. Se tornaram muito amigas. Se tornaram tão amiga que Sara pediu para o faraó liberasse ela, como ia com ela, para ser amiga dela, ser serva dela. Só que Sara pegou muito amor com essa serva, e essa serva não tinha ninguém. Só que presta atenção, quando Sara chega para Abraão e fala: Abraão, olha, temos uma serva aqui, ela pode gerar filho. Só que Abraão concebeu o argumento de Sara. Por quê? Porque é a esposa de Abraão. Abraão está dizendo que Sara está dizendo que pegar uma escrava e deitar com ele seria normal. Meu amado, preste atenção. Preste muita atenção. Muitas das vezes nós quer fazer
o trabalhar de Deus. Muitas das vezes nós, seres humanos, quer fazer o trabalhar de Deus. Como assim, irmão José? Presta atenção que eu vou falar para você. Abraão e Sara queriam dar um empurrão, não aguardou nas promessas de Deus. Deus não prometeu a serva, não. Deus prometeu que Abraão ia gerar e Sara ia gerar um filho, que seria a semente dele. Foi isso a promessa de Deus na vida de Abraão. Mas Sara, junto com Abraão, queria antecipar as coisas de Deus. As coisas de Deus, meus amados, ninguém quer. Olha, presta atenção que eu vou falar para você. Muitas das vezes nós quer fazer algo sem Deus mandar. De repente você tem um chamado diferente, de repente você tem um chamado de louvar, só que você não quer louvar. Você quer o quê? Quer pregar. De repente você tem um chamado de pregar, de louvar, mas você não tem assim vontade, não. Meus amados, nós queremos ultrapassar o propósito de Deus na nossa vida. Tem pessoas, meus amados, que não tem nenhuma vocação de pregar, vocação de louvar, entendeu? E tá ali querendo que Deus abençoe, querendo que Deus capacita, mas não tem chamado. Presta atenção que eu tô falando para você. Muitas das vezes as pessoas atrapalham, muitas das vezes isso acontece no reino espiritual, isso acontece. Acontece pessoas atrapalhando o seu crescimento espiritual na casa de Deus. Por quê? Pessoas não têm chamado, só que ela quer ficar, ela quer tomar o seu lugar. Só que essa pessoa não tem chamado. Por que não tem chamado? Porque, meus amados, presta atenção. Deus, ele capacita da forma dele. Quem tem chamado, Deus capacita. Deus capacita. O chamado de Deus, ele é diferente. Você tem um chamado para louvar, mas você quer pregar. Que você tem um chamado para pregar, mas você quer louvar. Você tem um chamado para evangelizar, mas você não está evangelizando, você está pregando. Vice-versa. Nós, quem que entendeu o chamado, qual o propósito de Deus na nossa vida? O que aconteceu? Aconteceu que Abraão e a Sara fez algo sem permissão de Deus. Deu aquele empurrãozinho, como fala assim, vou empurrar logo. Eu não vou empurrar logo, Deus está demorando de vir realizar aqui a promessa, e eu vou logo pegar aqui vou pegar aqui a Agar, a serva, e vou conceber Abraão. Só que eu falo para você, meus amados, aconteceu tudo errado. Tudo errado, sabe por quê que aconteceu tudo errado? Preste atenção. Essa serva egípcia aí, ela não tem um costume hebreu. Ela não é hebreu, ela não fazia parte ali. A cultura dela é completamente diferente. Ela viu que ela já tinha o poder na mão de gravidez, um filho ali, concebido, ali, gerando na barriga. Logo vem na mente dela, agora Abraão vai fazer o quê? Vai ficar do meu lado. Eu sou o filho da promessa, eu sou o filho. Olha, presta atenção, na mente dela, ela falou assim, agora, toda essa riqueza agora vai me pertencer o meu filho, porque o primogenitude naquela época é muito importante. E ela colocou na mente o quê? Olha, agora tudo aqui vai me pertencer. E realmente mesmo, meu amado, ela estava com toda certeza.
Na mente dela toda certeza. Mais uma coisa, só que eu falo para você uma coisa: foi pecado? É pecado que Abraão pegou a Agar como a sua, como fala agora, barriga de aluguel para conceber um filho? Foi pecado? Ou foi concebido entre os dois, porque Sara e Abraão concebeu? Foi pecado? Aí eu falo para você, foi pecado? E aí? Mas algo que eu tenho a dizer para você, preste atenção. Muitas das vezes a gente palpita coisas sem conhecer. Muitas das vezes a gente vai julgar Abraão, vai julgar Sara, vai julgar Agar. Não, meu amado. A gente tem que conhecer o contexto da história. Que a gente for analisar o contexto da história, a gente vai perceber o quê? Vamos perceber que Abraão, o pai de Abraão, ali ele já vinha de uma linhagem ali que poderia ter várias mulheres. Várias mulheres. Exatamente isso que eu estou falando para você. A Sara, a esposa de Abraão, já era a irmã de Abraão, mas é irmã de longe, de outro casamento, outra mulher. Já era para Abraão, já era para Sara, normal, já era normal aquilo ali. Porque a família deles, por isso que eu falo, a família deles fazia aquilo. Para eles era normal. Por isso que eu falo para você, por isso que era normal elas pegar Agar e como dar como esposa não, como barriga de aluguel ali, e entregar na mão de Abraão. Só que para Deus, preste atenção, só que para Deus não é dessa forma. Para Deus não foi dessa forma. Eles não pediu, meus amados, eles não pediu para que Deus viesse dar Agar, não, eles não pediu. Tudo eles fizeram sem permissão de Deus, presta atenção. Tudo eles fizeram sem permissão de Deus. Deus não dá nada nesse meio. Eles agiram pelas vontades dele, as vontades próprias. E Deus, presta atenção, e Deus respeitou o livre-arbítrio de Abraão. Deus respeitou o livre-arbítrio de Sara. Você entendeu? Isso é nosso Deus. As decisões pessoais foi eles que tomaram. Eles fizeram algo que prejudicaram todo o propósito de Deus. Meus amados, Abraão fizeram algo que prejudicou o propósito de Deus, porque o propósito de Deus era a promessa gerado entre o ventre de Sara e Abraão ali, concebido os dois, não Agar. Agar não tem nada a ver nessa história. E ali, meus amados, presta atenção, Agar ali, estava com tudo a bola na mão. E Abraão ali viu aquela barriga crescendo, e Abraão começou a dedicar mais a Agar. E ali as invejas começou a entrar na vida de Sara, a inveja começou. Ali Agar começava a desprezar Sara. Meus amados, é por isso que eu falo, muitas das vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, a gente coloca algo sem Deus permitir e nós pagamos o preço. Isso é pura realidade. E Sara pagou o maior preço que tem. Abraão também pagou o maior preço. Sabe por que Abraão pagou o maior preço, meus amados? Abraão pagou o maior preço. Presta atenção, esse capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 16, eu vou dividir em duas partes, para que o vídeo não fique grande. Eu vou dividir quando o anjo chega para Agar e manda voltar. Você vai ver coisas maravilhosas após esse vídeo que eu tenho hoje para dizer para você, meus amados. Preste bem atenção.
Não coloca na mão aonde que você não é chamado. Não coloca as mãos de aonde que você não é chamado. Você é chamado para orar, ora, repreenda os demônios. Você tem autoridade que Deus te deu, vai lá. Você tem autoridade para pregar, vai. Você tem autoridade para louvar, vai. Você tem autoridade para evangelizar, vai. Você tem autoridade. Se Deus te deu esse dom, essa autoridade, então vai. Não faça nada sem Deus mandar. Preste atenção, não faça nada. Eu quero fazer isso. Tem aquela pessoa ali, eu vou pegar, eu vou levar para minha casa, eu vou dar um banho, eu vou colocar ele. Meu amado, preste atenção, você está levando um inimigo para dentro da sua casa. Você está levando um inimigo para dentro da sua casa. Não faça isso sem Deus mandar. Quando Deus mandar, Deus é fiel para cumprir, para cuidar, para livrar todo livramento. Não faça isso, não pega ninguém. Ele é bom. Ele é isso. Ele é isso. Agar também era. Abraão e Sara levou Agar para dentro da sua casa pessoal, dentro do seu leito. Ela se revoltou, presta atenção, Agar se revoltou contra Abraão e contra Sara. Presta atenção no que estou falando, toma muito cuidado, só faça o que Deus te mandar, o que Deus mandar no seu coração. Faça, que Deus não mandar, não faça. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que tem esse dia abençoado, que Deus te proteja, você e a sua família, em nome de Jesus.